Neste vídeo vou discutir com vocês a geração e a representação de sinais simples, básicos, tanto em Python quanto em MATLAB. Antes de começar com esses dois sinais que veremos neste vídeo, o impulso, entre aspas, por razões que eu vou mencionar em breve, e o degrau, vamos combinar o seguinte no que diz respeito à simulação de sistemas, abre aspas, em tempo contínuo. Como a simulação é feita em computador digital, então necessariamente o sistema é discretizado. Então, no fundo, o que se faz é uma discretização e estamos simulando o sistema em tempo discreto, mas não na formulação de sistemas e sinais em tempo discreto, conforme a gente estuda. Então, basicamente, o que a gente faz para emular um sistema contínuo em computador digital, o ponto de partida é gerar um vetor de tempo, e esse vetor de tempo, imaginando que a reta do tempo, ele é composto de vários pequenos incrementos, ao invés de simplesmente os instantes inteiros que se tem quando se trabalha em sistemas e sinais em tempo discreto. Então, o ponto de partida nesse vídeo, e não vou mencionar isso em vídeos seguintes, é a definição, deixa eu mudar a cor aqui, alguma coisa mais clara, a definição de um vetor de tempo, aqui à esquerda em Python, à direita em MATLAB, cujo incremento é bem pequeno, no caso aqui é 1 vezes 10 a menos 2. Poderia ser menor, poderia ser maior, dependendo do sistema, pequeno e grande é sempre algo relativo, mas para fins de exposição desse vídeo, vamos manter em 0,01. Então esse aqui é nosso ponto de partida importante. No caso do Python, então geramos um vetor de tempo t, que vai de 0 a 10 mais delta, porque eu quero incluir o valor 10, e esse comando arrange em Python, ele exclui esse último elemento. Então eu ponho mais delta t para garantir que eu tenho uma sequência de números que vão de 0 a 10, com incremento delta t que foi definido na linha anterior. No caso do MATLAB, isso aqui se escreve dessa maneira, e o MATLAB ele chega até o último valor indicado, desde que coincida, levando em conta os incrementos. Aqui à esquerda, de novo, temos o código em Python, à direita o código em MATLAB, e aqui a ideia é fazermos a representação de um pulso. Por que não impulso? Se fosse impulso, eu seria obrigado aqui a utilizar uma seta, e isso indica amplitude infinita, duração zero. Nenhuma das duas coisas eu consigo representar em computador digital. Portanto, a bem da verdade, o que a gente tem aqui é um pulso de duração, que eu estou definindo aqui ΔT D maiúsculo, para diferenciar do ΔT incremento de tempo, mas o valor aqui numérico é o mesmo. E essa é a duração, e eu vou dividir a amplitude por ΔT para garantir que a área debaixo desse pulso seja unitária. Tá? Então, a área A é 1 sobre o inverso de ΔT, portanto, a área é unitária. Então, como é que a gente gera o sinal? O sinal, vocês sabem que é zero o tempo todo, então isso está garantido aqui. E no instante do pulso, que no caso aqui eu escolho que seja o primeiro elemento do vetor, eu coloco esse valor A. Então, assim eu gerei o sinal que aparece nessa figura aqui embaixo à esquerda. Agora, se eu fizesse um plot sem maiores preocupações, definições, possivelmente esse eixo vertical aqui apareceria coincidindo com o sinal, que ficaria desagradável de ver. Então, nesse comando, o que eu faço é definir
os limites dos eixos. Então, eu vou de menos 1, que é aqui, até 10, que é aqui, no eixo horizontal, no eixo vertical, de 0 a 110 que tem aqui. E aí eu consigo ver o impulso, ou melhor, o pulso inteiro. No MATLAB, eu não vou repetir essa conversa, porque é essencialmente a mesma coisa. A sintaxe é um pouquinho diferente, mas ela é até um pouco mais simples. O próximo sinal é um sinal degrau. E aqui temos, nesse primeiro quadro, um degrau de amplitude 2, apenas utilizando 2 como forma de ilustrar, e eu gero um vetor de uns, que depois de multiplicar por 2 será um vetor de 2, de comprimento igual ao comprimento do vetor de tempo. Aliás, um requisito importante, na hora que eu fazer o gráfico, esses dois vetores precisam ter o mesmo comprimento. Okay? Se eu fizesse esse gráfico que está indicado aqui, não é o que estou mostrando aqui à direita, o que eu teria, só para dar o destaque, seria isso aqui, ó, né? Seja melhor. Esse eixo aqui apareceria aqui, ó. Então a gente não veria essa parte toda da esquerda, a gente só veria um traço horizontal, a gente não teria essa sensação de ver o degrau. Então, para evitar isso, e aí acho que é um bom exercício computacional, eu fiz esse segundo quadro em que a gente procura enxergar a transição. Então, para enxergar a transição, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o gráfico não só do degrau, mas de uma parte anterior ao instante zero. Então, nós vamos preencher o vetor do sinal com zeros e eu também tenho que preencher o vetor de tempo com esses valores que antecedem ao zero. Então, isso é feito aqui. Então, a primeira coisa que eu faço assim chamo de T2, a parte correspondente ao tempo antes de chegar no zero. Então, veja, eu vou de menos 1 a 0 em incrementos de ΔT. A justificativa desse ΔT é a mesma da primeira transparência, aliás, da segunda. E depois, no degrau, então, eu chamei de degrau 2, eu coloco zeros também correspondente a essa parte aqui. Tá? Depois, simplesmente, a gente concatena o que eu já tinha, né? O degrau 2, que é de zeros, com o degrau, que é a parte de elementos 2, e o tempo, a mesma coisa, o T2, que é a parte anterior ao zero, e esse vetor de tempo T, que era original, começava em 0 e ia até o 10. Ok? E o gráfico fica como esse que nós vemos à direita em cima. Por fim, o terceiro quadro façamos um degrau deslocado de 5. Ou seja, queremos fazer o seguinte sinal. U de T menos 5. É um degrau unitário que aparece com a transição na posição 5. E é o que nós estamos enxergando aqui. Então, como fazer isso em código? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos procurar no vetor de tempo aqui qual que indica o índice do vetor correspondente ao instante 5. Então, para isso, nós usamos esse comando. Então, eu vou colocar na variável ind de índice o valor, ou melhor, o índice do vetor tempo para o qual o vetor tempo tem o valor 5. Então, isso aparece dentro do índice. E eu gero o degrau da seguinte maneira, tudo zero primeiro, e depois eu preencho com uns somente do instante que corresponde ao 5 em diante. Agora, o 5 no T, no vetor T, né, ocorre na posição ind, que para esse caso aqui é alguma coisa em torno de 500. Então, de 500 até o final, até 1000, 1001, sei lá quantos que tem, eu coloco o valor 1. E assim eu consigo representar um degrau deslocado de 5. Terminando, eu vou mostrar o caso correspondente para o MATLAB. A sintaxe ela é semelhante,
Algumas diferenças importantes estão aqui, estão indicando aqui aquele T2, que é o tempo correspondente de -1 a 0, e os zeros que compõem o sinal durante esse pequeno período. Agora eu tenho que emendar um ao outro. No caso do MATLAB, basta eu colocar ambos dentro de colchetes, eu não preciso do concatenate, né, do Python. E como o degrau estava na forma de uma coluna, aqui eu tenho degrau 2, que são zeros, e aqui o resto, que era o degrau anterior. E como estão na forma de coluna, eu ponho um ponto e vírgula aqui. No caso do tempo, o tempo foi gerado na forma de uma linha. Então, de 0 a 10 é um tempo, que eu chamei de T, de -1 a 0 é o que eu chamei de T2, agora eu tenho que emendar os dois, colocando eles desse jeito. Estão emendados e agora eu posso fazer o plot, né? E essas coisas fecham direitinho nesse gráfico. Por fim, o degrau deslocado. Aqui a sintaxe é muito parecida com a do Python, então o indicador ou índice do vetor T correspondente à posição no vetor T cujo valor é 5 é dado por esse comando find, né? E eu coloco ele aqui no ind. Okay? Então depois o degrau, eu pego que o degrau, primeiro zero ele todo, e depois eu digo, do indicador até o final, ou seja, da posição que corresponde a 5 segundos até o final, coloque a quantidade de uns que for necessário. Okay? Eu acho que o MATLAB aceitaria eu trocar isso tudo por simplesmente um, ele entenderia que é para colocar um em todos. Nesse caso que está indicado aqui, eu estou explicitamente dizendo, coloque um vetor de uns com esse comprimento, né? Da posição int até a posição fim do vetor de tempo.